A ti, Senhor, somos gratos, porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso, digno de ser louvado, digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Santo é o Senhor. Nós te amamos, te desejamos e estamos aqui, Senhor, para aprender cada vez mais da tua palavra, para aprender cada vez mais de ti. Vem, Senhor, com o teu reino sobre as nossas vidas. Que a gente possa já aqui em terra começar a desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós. Que a sua vontade, Pai, seja soberana sobre nós. Que o teu querer seja soberano sobre nós. Que possamos aprender a buscar os teus sonhos para as nossas vidas, para que possamos viver os teus sonhos, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado pela vida de cada um aqui, que o Senhor esteja abençoando quem está aqui presente e quem vai assistir depois. E que tudo isso aqui, Senhor, seja para a glória do teu santo nome. Perdoa os nossos pecados, nos livra de toda tentação, nos livra de toda seta que vem do inimigo, dai-nos sabedoria para superar as dificuldades e que tudo, Senhor, seja um aprendizado e que tudo seja um crescimento para cada vez mais estarmos perto da tua presença, cada vez mais perto do Senhor. E que tudo isso seja para a glória do teu santo nome, Pai. Te peço pela nossa nação, que o Senhor venha estar abençoando os seus governantes, que o Senhor venha estar colocando a sua mão sobre aquele local, que o Senhor venha estar abençoando o teu povo, que o Senhor venha estar despertando a tua igreja, que ela venha estar cada vez mais tendo o desejo, Pai, de verdadeiramente te conhecer. Chega, Senhor, de pessoas que só têm nomenclatura de cristão, mas que o Senhor levante uma geração de verdadeiros cristãos, Pai. Aqueles que verdadeiramente te buscam, aqueles que verdadeiramente têm sede da tua palavra, aqueles que verdadeiramente anseiam pela tua volta, têm sede do teu evangelho, têm desejo de estudar e ter intimidade contigo, Senhor. Desperta essa igreja, Pai, que está ali adormecida, para que comece a haver este avivamento que o Senhor tanto prometeu à nossa nação. Vem, Senhor, com teu Santo Espírito, vem tocar o teu povo, Pai, e que tudo isso seja para a glória do teu santo nome. Seja ali também, Senhor, traga paz para Jerusalém, que o Senhor venha também estar despertando aquele povo, que o Senhor venha também estar manifestando o teu poder, a tua glória, o teu amor sobre aquele local, para que eles venham reconhecer Jesus como Messias, para que a sua volta seja iminente, para que o seu amor, o seu derramar, o seu reino se estabeleça naquele local. E tudo isso seja para que o seu nome seja glorificado, para que todos vejam que o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que tudo isso seja para que o seu nome seja glorificado sobre todo o nome. Espírito Santo, ministra sobre os nossos corações nesta manhã, que através da tua palavra possamos aprender uns com os outros. Então, enche os nossos corações com o teu amor, enche os nossos corações com o teu poder, com o teu conhecimento. Espírito de sabedoria, de conhecimento, vem derramar sobre as nossas vidas nessa manhã, para que possamos compreender tudo que o Senhor tem para nós, para que o seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado, porque teu é o poder e a glória, Senhor, e nós te amamos e te desejamos que a sua vontade seja soberana sobre este local, sobre esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Marisa. Bom dia, Marisa. Bom dia. Vamos lá, então, a gente está lendo Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, a gente está em 1 Timóteo, então, capítulo 5. Como tratar os que creem? Não repreenda um homem mais velho. Pelo contrário, exorte-o como você faria com o seu pai. Trate-o mais jovem como irmãos, as mulheres mais velhas como mães, e as mais jovens como irmãs,
com toda a pureza. As viúvas. Honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevere em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, os que se entrega a que se entrega aos prazeres, mesmo viúva, está morta. Ordene estas coisas para que seja, ordene essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Somente poderá ser incluído na lista de viúvas aquela que tiver mais de 60 anos, que tiver sido esposa de um só marido e que seja recomendada pela testemunha de boas obras, se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. Mas não inclua na lista viúvas mais novas, porque quando seus desejos fazem com que se afasta de Cristo, querem casar, tornando-se condenáveis ou anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando o que não devem. Por isso, quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós. Por algumas, pois algumas já se desviaram, seguindo Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as, para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não têm ninguém. Os presbíteros devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que esforçam na pregação da palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda, trabalhador é digno do seu trabalho, do seu salário. Não aceite denúncia contra presbítero a não ser exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Vários conselhos. Quanto aos que vivem em pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistência que você guarde estes conselhos, sem discriminação, nada fazendo com o espírito de parcialidade. Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Não seja cúmplice dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não beba somente água, beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo, mas o de outros só se manifesta mais tarde. Do mesmo modo, também, as boas obras se evidenciam, e aquelas que ainda não são manifestas não poderão ficar escondidas. Paulada. Paulo dando paulada. Uhum. Então é bem interessante, né? Aqui ele está dando um conselho para Timóteo de como lidar com a igreja, né?
como lidar com as pessoas da igreja, como lidar com situações que acontecem. Quando a gente estava lendo ali o primeiro capítulo, quando eu estava falando um pouco sobre Timóteo, ele tinha esse problema sério ali com as viúvas, né? Que acabavam se entregando, como o Paulo acabou de dizer aqui, né? Acabavam se entregando a Satanás, acabavam se perdendo, e elas acabavam sendo fofoqueiras, intrometidas e levando outras pessoas para este caminho. E elas ainda por cima queria que a igreja as sustentasse. Então, Paulo dá umas instruções aqui para Timóteo, né? Primeiro ele fala de como tratar as pessoas, né? O trato com o mais velho, para tratar como um pai, a mulher mais velha como mãe, o irmão, o jovem como irmão, e a jovem como irmãs, e sempre com toda a pureza, né? E aí, quando ele parte para a viúva, ele fala: se a viúva tem filhos, os filhos que cuidem dela. Por quê? Para que não haja um sobrepeso para a igreja, né? Que a igreja não fique sobrecarregada com o cuidado de muitas viúvas. E aí ele fala, e é interessante que ele fala da viúva mais jovem, né? Eu prefiro que ela case e não dê trabalho, porque essas viúvas mais jovens elas acabam sendo fofoqueiras, intrometidas. A gente tem que entender muitas vezes a situação do que Paulo está escrevendo na carta e o que está acontecendo naquele local. Então, quando Paulo fala algumas coisas, a gente tem que aprender a não generalizar e estudar o contexto para quem ele está escrevendo e o que ele está escrevendo e por quê. Então, a gente tinha ali numa igreja de Éfeso, uma igreja complicada, onde os líderes distorceram a palavra, e aí você tinha ali viúvas jovens, que provavelmente perderam seus maridos ali para alguma circunstância, e elas por não ter filhos, além delas começarem a se envolver com outras pessoas, isso envergonhando a igreja, elas também eram fofoqueiras, eram intrometidas, então Paulo ou se afasta elas, ou então torça para que elas casem logo, tenha filhos que, tipo, se ocupe, não fique atrapalhando. E aí ele continua, então, para ser uma viúva que a igreja vai cuidar, tem que ter mais de 60 anos, que não tenha nem filhos nem netos, porque cabe a eles cuidarem. E se essa viúva tiver outras mulheres para cuidar, que elas cuidem. Para quê? Para que não tenha sobrecarga sobre a igreja, porque a igreja não fique sobrecarregada, cheia de mulheres para cuidar, que no caso que a própria família podia estar cuidando. Então, Paulo deixa a Timóteo essas instruções, né, para que essas coisas não voltem a acontecer, porque provavelmente já estava acontecendo. Então, Paulo fala: ó, você vai ter que ser firme, você vai ter que tratar eles bem, mas você vai ter que pegar pesado, porque essas coisas não podem mais acontecer, para que a comunidade não seja envergonhada, para que as pessoas não comecem a falar. Aí ele fala dos presbíteros, né, que fala sobre que o trabalhador é digno do seu salário, né, que o presbítero ele é digno de ser honrado, de ser bem pago, porque ele está levando a pregação, ele está levando a palavra, então ele está dedicando toda a sua vida àquilo. Então, ele está dedicando, ele parou de tudo, então aquilo virou o seu sustento, virou o seu trabalho. Então, ele é digno de receber a recompensa, né? E aí Paulo dá outros conselhos, né, a Timóteo, para que ele não seja cúmplice. Então a gente tem que pensar muito sobre isso também. A Neide que fala muito sobre isso, sobre impor a mão na cabeça das pessoas ou receber as pessoas, a cabeça, deixar as pessoas pôr a mão sobre a nossa cabeça. Então temos que ser bem cautelosos sobre isso, porque a gente pode estar se tornando cúmplice do pecado daquela pessoa sem saber, né? E aqui acredito que Paulo está falando também na questão de abençoar essas pessoas. E às vezes Timóteo, no impulso, porque o cara é muito bom, vai lá, põe a mão, abençoa aquela pessoa, quando vai ver, ele tem aqueles pecados ocultos que vai se manifestar mais tarde, como está ali, né? E aí Paulo deixa bem claro, né? Tomar cuidado com esses pecados, do mesmo modo que as obras se evidenciam, aquele que ainda não se manifestou não poderá ficar escondida. Então não há pecado que um dia não será revelado, né? Não será trago às claras. Então precisamos tomar
cuidado com esse tipo de pessoa e precisamos tomar cuidado também com os nossos pecados, né? Aquele nosso pecado escondidinho, aquela coisa que a gente acha que não faz mal, mas uma hora o Senhor pode trazer à tona, pode revelar. Para quê? Para que haja transformação, para que haja cura, para que haja arrependimento, para que a gente possa voltar a trilhar os caminhos, né? Aqui no 23, o Timóteo sofria de alguma enfermidade, Éder? Sim. Ele No tinha estômago. problema de estômago. E aí a gente tem algumas situações para aquela época, né? Se a gente parar para pensar e pegar todo o contexto de tudo, o judeu sempre tomou vinho. Por quê? A água não era purificada, era uma água tirada de um poço, vamos colocar assim. Então, nem sempre essa água estava pura, né? Nem sempre essa água fazia bem. Então, sempre foi considerado que misturasse a água com o vinho, né? E aí aqui Paulo deixa bem claro para ele não beber só água, mas que ele beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e sua frequência de enfermidade. Então, Timóteo provavelmente tinha problemas de estômago por causa da água do local. Então ele fala assim, não beba só água, beba também um pouco de vinho, misture. Tipo assim, e é interessante porque aí quando ele volta lá, se a gente voltar um pouco atrás, né? Ele fala que o bispo ele não pode ser apegado ao vinho. Então, a gente precisa aprender a isso. Aí depois Paulo vem e fala para Timóteo tomar vinho? Como assim? Então, o apegado, eu acredito que é aquele cara que também não vive sem, né? Que é o bendito do alcoólatra, o viciado, aquele que toma demais e envergonha a tudo e a todos. Aqui Paulo está falando, não, toma um copo de vinho, mistura esse vinho na água para que você melhore, para que você não fique passando mal, né? Mas isso é como se fosse um tratamento. E aí, bem provável, o Paulo já deve ter deixado bem claro para ele também, para não exagerar, para também que não fique alto, né? E a gente, vamos lembrar, né? O vinho daquela época deve ser bem diferente do nosso, né? A quantidade de álcool. Porque hoje isso é acrescentado, né, na fermentação do vinho. Naquela época era o vinho fermentado. Ele bebeda? Sim, claro. Mas é bem diferente desse vinho que a gente tem hoje. Fechou? Vamos pro próximo, então? Capítulo 6. Quem quiser ler, fique à vontade. Eu leio. Recomendações aos que servem. Todos os servos que são escravos devem considerar seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. E os que possuem senhores crentes não devem alimentar por eles respeito menor, isso pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porquanto os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensina, pois, essas orientações. O perigo fatal da cobiça. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia que é segundo a piedade, é arrogante e nada compreende. Todavia, delira em questões e controvérsias acerca de palavras. Dessa atitude brotam as invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas, batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e não são privados de verdade, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade acompanha, de fato, a piedade acompanhada de alegria espiritual é grande fonte de lucro, porque ingressamos nesse mundo sem absolutamente nada e não partimos daqui, nada podemos levar.
Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentarmos e vestir. No entanto, o que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Portanto, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns desviam-se da fé e se atormentarão em meio a muitos sofrimentos. Exortação aos homens de Deus. Porém, tu, ó homem de Deus, foge dessa cilada e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate a boa batalha da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual foste convocado, tendo já realizado a boa confissão diante de muitas testemunhas. Na presença de Deus, que a tudo da vida é de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos fez perfeito testemunho. E eu te exorto, guarda este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus fará com que se cumpra no seu tempo, no seu devido tempo. Ele é o bendito e o único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja a honra, o poder, a glória para sempre. Amém. Recomendações aos ricos. Ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeito. Orienta-os a praticarem o bem e que sejam ricos em boas obras, sensíveis, solidários e generosos. Dessa maneira, acumularão um valioso tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Apelo final e bênção apostólica. Timóteo, guarda o tesouro que foi confiado, evitando as conversas inúteis e profanas, assim como as elumbrações sem fundamento que muitos chamam de saber. Ora, alguns professando tal conhecimento se desviarão da fé. A graça seja convosco. Uau! Tem muita coisa para falar, né? Mas assim, o que me chama mais atenção é que no 13, no 14 e no 15, que ele fala, né? Que para guardar os mandamentos do Senhor, e no momento certo, né? Vai ser manifestada. Ali no 15, que ele fala também, Deus fará com que se cumpra seu devido tempo, e toda a honra e toda a glória para o Senhor. E essa parte é que falou mais forte comigo, que tudo isso que Paulo está falando a Timóteo são recomendações para a igreja que ele está cuidando, mas também que vai ter um momento que tudo isso vai acontecer, né? Que as recomendações do Senhor vai se cumprir. E aí fala também dos ricos aqui, que chamou bastante minha atenção, fala do dinheiro, amor ao dinheiro, tudo ele fala, portanto, né? Toda vez ele fala, portanto, isso não significa que é errado você não ter dinheiro, não, isso é bom, mas ele sempre fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? A palavra também fala que a gente não pode servir dois deuses, né? Então, ou você serve ao dinheiro, ou você serve ao Senhor, né? A Mamon ou ao Senhor. Então, e que os ricos, que somos nós, glória a Deus, que nós sejamos como? Que nós sejamos
que nós façamos boas obras, que nós sejamos sensíveis, solidários e generosos. Amém? Eu acho bem interessante que essa parte do dinheiro não estou pregando teoria da prosperidade, porque a teoria da prosperidade ela é bem diferente, porque a teoria da prosperidade ela tem uma base como que você ordena a Deus te dar, ele é obrigado a te dar, e não é bem assim. Mas também existe uma teologia da pobreza, que também não é de Deus. Vou colocar bem assim, eu vejo dessa forma. Então Deus não quer você pobre, mas ele também não é obrigado a te dar riquezas. Ele vai te dar conforme a sua medida, conforme a sua necessidade, conforme você é capaz de lidar com isso. Para quê? Para que, se ele te der dinheiro e riqueza, esse dinheiro não se torne senhor seu. Então, eu vejo quando Paulo fala aqui, é bem isso. Você busca riqueza. Quando você obtê-la, você vai dar conta de lidar com ela ainda servindo ao Senhor, e essa sua riqueza vai servir para que o reino prospere, ou a sua riqueza vai te afastar do Senhor? Então a gente tem que pensar assim, Deus, ele é onipresente e sabe todas as coisas. Então ele sabe que se ele te fazer próspero, você sai fora. Então muitas vezes eu vejo Deus deixando as pessoas pobres, humildes, não passando fome nem necessidade, mas também não tendo fartura, sabe? Tendo a provisão do dia, para que elas sempre estejam avivadas e próximas a Ele. Porque essas pessoas não têm maturidade para ter a riqueza que poderiam ter. Então, de duas, uma. Precisamos buscar maturidade, precisamos ter fé no Senhor, precisamos, que é o que fala aqui no começo, estar sempre aguardando ao Senhor. Eu gosto muito de Paulo nas cartas dele, porque pelas cartas você começa a perceber o que ele ensinava para as igrejas. E acho que isso se perdeu muito hoje. Pelas cartas você percebe que Paulo pregava que Jesus ia voltar. E que para ele era já, sabe? Né? Para Paulo era na época dele, porque quando ele fala assim, que primeiro os mortos ressuscitarão e depois nós que estamos vivos seremos arrebatados aos céus. Então Paulo acreditava que seria na época dele, que ele veria esse arrebatamento, né? Ele veria Jesus abrindo os céus e voltando. E vivia sobre isso, e pregava nas igrejas sobre isso, e ensinava sobre isso. E quando você vê as cartas, ele está ensinando isso. Cuidado para que vocês não sejam enganados, ele fala em Tessalonicense. Então precisamos estar sempre com a certeza do Senhor. E precisamos ter o coração entregues ao Senhor, para que, se Ele nos prospera financeiramente, estou dizendo, porque a prosperidade tem vários sentidos, não é só de dinheiro, mas se Ele nos prosperar financeiramente, o que faremos com essa prosperidade? Esse dinheiro vai servir para quê? Para que o reino seja exaltado, para que a gente alcance mais pessoas, para que pessoas, através da sua vida, sejam exaltadas, ou essa riqueza vai te afastar do Senhor? Ou essa riqueza vai te levar à soberba, e Deus vai se tornar, e o dinheiro vai se tornar o seu Deus, ao ponto de você achar que não precisa mais de Deus? Então, eu acredito que é isso que precisamos ter cuidado. Não deixar o dinheiro ser o nosso Deus, mas se Deus é o nosso Deus, se vivemos o seu reino, eu acredito que Ele também nos abençoará, que Ele também cuidará de nós, que Ele também transformará as nossas vidas. E podemos, sim, ser prósperos, porque eu vejo aqui, quando ele fala dos ricos, eu vejo, a Marisa colocou a riqueza como nós, da maneira que é, mas eu também vejo aqui riqueza, pessoas financeiramente ricas. Porque se você pegar ali, esqueci o nome do cara, o discípulo escondido de Jesus, que não andava com ele, mas o servia, que foi o que deu a tumba para ele. Ele era rico. Então, Jesus nunca repreendeu. Como que é o nome dele?
José. José de Arimateia. Isso aí. Então, Jesus nunca repreendeu a riqueza, ele repreendeu o que esse dinheiro faz na sua vida. Quando ele repreende o jovem rico, ele está repreendendo porque ele sabe que se o jovem rico, aquela herança não era dele. Se ele larga o dinheiro para seguir a Jesus, ele não conseguiria fazer de novo, ele não conseguiria ter de novo. Então, ele estava preso, seu coração estava preso ao dinheiro. Então, o que precisamos cuidar? Buscar a Deus acima de todas as coisas. Eu penso assim, como está lá em Mateus, buscar ao Senhor e a sua justiça, e todas as coisas, outras coisas serão acrescentadas. Então, o reino de Deus pertence a nós. Só que nós só vamos acessando conforme a nossa maturidade vai chegando. Então, se a gente está buscando a Deus, e Deus, por conhecer o nosso coração, ele sabe as bênçãos e o que ele pode entregar e derramar. Ou ele vai te sustentar o resto da vida para que você tenha sempre o pão de cada dia, ou ele vai te prosperar para que você tenha em abundância, para que você dê o pão de cada dia para outras pessoas. Mas ele conhece seu coração. Ele sabe o que ele vai fazer, aonde vai te levar. Então é melhor, às vezes, reter do que dar. Eu vejo um exemplo, a maioria que conhece o Pablo, eu vejo um exemplo dele ali, que Deus o enriqueceu. Lógico, ele fez isso também com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, mas Deus permitiu para que, eu vejo assim, para que ele alcançasse essas pessoas que já são ricas financeiramente também. Porque, pensa comigo, quantas pessoas essas pessoas influenciam? E aí, quando você consegue levar Deus para essas pessoas e começa a ver uma transformação vamos colocar assim, nessa casta mais rica, o derramar do Senhor é muito maior porque alcança mais gente. Por exemplo, eu, Éder, não é ninguém aqui para atingir, por exemplo, quem o Pablo, o Wendel Carvalho, o Paulo Machado, todos esses caras alcançam, ia demorar muito. Então é mais fácil um cara próspero chegar nesses caras, exercer transformação na vida deles, e esses caras começar a derramar também transformação na vida das outras pessoas. Então, eu vejo Deus usando ele dessa forma, e acredito que pode usar cada um de nós, só que precisamos ter o coração voltados ao Senhor, para que quando esse dinheiro chegue, essa riqueza, essa prosperidade financeira chegue, a gente continue sendo humildes, servos, vivendo na justiça, buscando a santidade do Senhor. E esse dinheiro vai ser apenas mais uma ferramenta para que o reino seja proclamado, para que o reino seja elevado, e não para que a gente transforme esse dinheiro num Deus, né? E ele nos afaste do Senhor. Você bem lembrou bem mesmo aí, do Pablo, né? Ele, porque revelam muito, ele tem mais a influência de chegar nos caras mais ricos, porque os caras dão um testemunho, né? Como que ele fez para chegar ali. Então ele levanta bem esses caras mesmo, porque é mais fácil ele chegar num cara bem próximo, rico, porque com certeza o cara não nasceu em berço de ouro, ele tem um testemunho dele, como ele conseguiu chegar ali, então se influencia muito. Nós que assiste e vê que todos eles que são ricos, Deus usou bem, você usou bem a palavra mesmo, Deus escolheu o Pablo para acessar esses caras, que tem bastante, mas com certeza ali nenhum, tipo assim, eu já nasci em berço de ouro, meu pai me deu tudo. Nenhum deles que ele consegue constatar ali. Sempre o cara tem um testemunho fortíssimo, o cara falou, cara, eu fiz isso, eu penei muito para estar aqui. E aí o cara já tá, nesse momento, quando ele dá o testemunho dele, ele já tá transbordando. Porque ele é rico, mas ele teve muita dificuldade para chegar ali. Então, Deus levantou justamente o Pablo para estar mostrando esses caras. E aí é muito, assim, incentivador o que ele mostra. É mais fácil mesmo ele chegar num cara desse do que nós que tá.
que buscando a palavra e tentando aprender um pouco com eles, né? A maioria ali foi, né, cara? A maioria ali subiram. Tem alguns que já herdaram algo, né? Mas a Uhum. maioria Já tinha saiu um do começo, né? Já tinha um começo, mas a não jogou maioria fora. nada. Eu vejo ali, por exemplo, ele anda pouco, não, é um cara também que tem suas coisas, mas eu conheço a história dele, já li o livro dele. O próprio João Apolinário, por exemplo, é um cara que a família dele era uma família próspera. O pai dele era dono de garagem, então, tipo assim, ele era um cara próspero já. Só que aí ele resolveu largar tudo do pai e construir o seu próprio império, vamos colocar assim, né? Uhum. E aí ele construiu as suas coisas, né? Não foi do zero, lógico, teve ajudinha ali, mas ele é um cara visionário. E é um dos caras que tá ali naquele meio ali, sabe? Então, se houve ou vai haver um dia de transformação na vida dele, não sei. Mas que ele é um cara visionário, ele é. E aí eu vejo, por exemplo, o próprio Flávio Augusto também, sabe? Que era um cara que eu já seguia há muito tempo. E é Uhum. um cara que sempre ajudou pessoas, né? Ele é um cara bilionário, mas que nunca pegou isso e ficou só para ele. Ele sempre entregava, ajudava as pessoas a terem essa transformação bem antes do Pablo surgir. E aí, ao andar, ao caminhar, você começa a ver hoje o Flávio Augusto, ele já fala mais de Deus do que ele falava antigamente. Então, no meio desse caminho, alguma coisa o transformou. Alguma Uhum. coisa ali revelou, né? É. Então precisamos estar o quê? Com o coração sempre voltados ao Senhor. No finalzinho ali, o conselho final, acho bem interessante que ele fala assim: e você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Quando a gente volta lá em Mateus 28, quando Jesus dá a última instrução aos discípulos, que ele fala que de pregar o evangelho e batizar no nome do Pai, e os ensine tudo o que eu tenho vos ensinado. Eu vos ensine a guardar o que eu tenho vos ensinado. Então precisamos aprender essa palavra, a guardar as coisas que nos são ensinadas, a pegar o que a gente é ensinado e guardar e começar a viver isso. E aí ele continua ali, ó, e evitar falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento. Eu tenho uma ideia assim que de trevas e luz, elas são coisas assim separadas, e aquele que está na luz é aquele que tem conhecimento da palavra. Então, luz significa conhecimento e trevas significa ignorância. Então, muitas vezes as pessoas têm conhecimento que não tem nada a ver com a Bíblia. Então, o cara é um grande físico, é um grande matemático, o cara tem conhecimento de tudo, menos da palavra. Ele está em Uhum. ignorância, ele está em trevas para Uhum. nós. É. Então não adianta querer discutir com essas pessoas, porque o conhecimento delas não tem nada a ver com a Bíblia. Então eles não vão aceitar. Então precisamos tratar com amor, lógico, né? Ter sabedoria para lidar, mas quando começa a discussão não tem porquê. É discussão inútil, eles não vão entender. Então, precisamos viver na luz, e para viver na luz, precisamos ter conhecimento, como está lá em Salmos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, a palavra nos traz luz, nos traz conhecimento, nos traz sabedoria, e precisamos aprender, viver, né, desta forma, viver com esse conhecimento, com essa sabedoria, para que não sejamos ignorantes, né, e estejamos perdidos em meio às trevas. É bem isso mesmo. Ah, Desistiu, dona Ruth? Fala, Diego. a minha versão, ela fala de evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência, né? Então é bem isso mesmo que você complementou aí, você falou que o conhecimento, na verdade, ele tem esse conhecimento, que é o conhecimento das coisas, vamos dizer assim, mas que não estão ligados a questões bíblicas, né? Não é o ensinamento do Senhor. Então, as pessoas se apegam a essas coisas, falando, não, mas isso aqui é ciência, porque
aquilo que não se pode ver, né? É muito difícil de acreditar e como explicar, né? Então aí eles explicam com a ciência, né? Essa sabedoria. Então, só para complementar aí. E, Diego, você acredita que eu consigo te falar que eles são mais ignorantes ainda? Sabe por quê? Porque a própria ciência prova a Deus. O negócio é que eles não querem ver. Eles são superficiais no seu conhecimento, eles não se aprofundam. Se você pegar a maioria de cientistas, historiadores, esses caras, eles provam Deus. Eles acreditam que existiu um Deus criador, porque eles não conseguem provar o início de tudo, algumas coisas. E hoje, cada vez mais, a ciência está se voltando para um criador, né? Eles não gostam muito de falar que é Deus, mas eles acreditam que houve alguém que criou alguma coisa, porque as coisas não surgiram do nada. E aí, quando a gente começa a debater com essas pessoas que não creem em Deus, que a ciência, eles mesmos não conhecem. Perdoa qualquer um aqui que seja de esquerda, mas a maioria das feministas, elas batem, querem lutar por algo que elas não conhecem. E quando são confrontadas, elas não têm resposta. Por quê? Porque o conhecimento é superficial. Fala, dona Neide. Não, eu tava, esse 11 e 12 aqui me chamou muita atenção, né? E logo depois que ele fala essa questão do amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, aí ele chega no 11 e vai dizer assim, ó, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Aí no versículo 12 ele dá uma palavra que ele fala assim, ó, milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. O que eu vejo aqui? Ele dá o exemplo do que a gente precisa praticar, não importa seja rico, pobre, milionário, trilhardário, né? Ele dá uma ciência, ou seja, para a gente fugir das coisas que nos afastam, vamos dizer, como aqui a raiz do dinheiro, que as pessoas colocam o coração naquilo que tem, e não coloca naquilo que deve ser, que vamos dizer assim, em Cristo, né? Mas quando ele fala milita a boa milícia da fé, o que eu entendo aqui? A nossa vida com Cristo vai ser isso aqui, uma guerra, diariamente, para que a gente possa, através dessa guerra, guardar aquilo que ele promete mais uma vez aqui, ó, que ele fala, chamado, tendo já a boa confissão da fé diante de muita testemunha, para a vida o quê? Eterna. Então, assim, servir a Cristo significa que diariamente eu vou enfrentar algumas batalhas, eu vou enfrentar algumas... Porque eu estou combatendo uma milícia, ou seja, eu estou vivendo numa guerra, né? Eu estou vivendo num mundo onde eu vou de encontro com tudo aquilo que o mundo acredita. De alguma forma, é uma guerra. E aí eu acho mais interessante, depois ele dá um testemunho de quem assim o fez, que ele fala assim, ó, mando-te diante de Deus que todas as coisas vivificam. E de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho da boa confissão. Então ele usa o testemunho, né, do Senhor Jesus para que a gente possa também viver hoje. Como? Ele na hora que ele foi acusado, ele falou, ó, tu dizes, ou seja, eu não preciso dizer nada. Eu vou deixar que as minhas obras, ou que o que eu faço seja o meu testemunho, né? Eu achei isso aqui interessante. Eu acho legal do que você está falando ali, que eu estou lendo aqui, que ele fala e guarde este mandato, né? Deixa eu ver como que está aqui, outra versão. 14, né? Guarda esse mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, guarda essa fé, guarda esse testemunho, guarda, né, os princípios, vive isso até o Senhor Jesus voltar para você. E você vê, eu acho interessante que ele alerta que a gente milita a boa milícia da fé. A palavra militar vem, ou seja, é de guerra, de vencimentos, né? E às vezes tem muita gente que assim, traz o evangelho muito com aquela questão de muito, vamos dizer assim, como se fosse, não que não seja amor e tal, mas muito, eu não sei qual que é a palavra que eu usaria para expressar o que eu estou pensando nesse momento, mas como se fosse aquele evangelho que só de amor, que eu errei, que eu pequei, que eu não vou ter consequências, sabe assim? E a gente sabe que não é, as nossas escolhas, as nossas consequências, né?
Mas sabe o que eu acho interessante quando eu parei aí também? Quando ele fala, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual fará se cumprir no seu devido tempo. E Paulo está falando para ele exortar, está falando para ele cuidar, está falando para muitas vezes ele ser duro, rígido com as pessoas, corrigir a rota. E como a gente tem se perdido hoje, porque como eu vou colocar em geral, tá? Sem placas, sem dominações, mas como a igreja se perdeu no caminho, vou colocar assim, como ela perdeu a rota. Eu tenho um amigo nosso que eu converso com ele, ele fala assim, quando 1 milímetro é desviado do caminho e a 2 quilômetros, ele já se tornou uma distância muito longa do alvo principal. Então eu vejo que algumas palavras sendo desviadas, algo sendo tirado, igual falar Jesus vai voltar, ou então falar que ele é justiça também, não só amor, como isso foi distorcendo o caminho, e hoje a gente está precisando voltar ao alvo novamente. Então o que acontece? Esse mandamento imaculado, irrepreensível, ele foi desviado. Para quê? Para que agradasse, para que hoje homens fossem agradados. Eu vejo dessa forma. E eu acredito que o Senhor está levantando pessoas hoje para voltar para esse caminho. Porque algo foi se desviado, algo foi perdido e é preciso ser encontrado de novo para que o evangelho do reino volte a ser pregado e Jesus volte. Pode falar. Não só complementando essa fala da Neide, que ela comentou, né, que parece que é algo assim que é aquela questão de amor, de alegria, ou de tranquilidade, vamos dizer assim, ou de prosperidade, né? E pelo contrário, na verdade, é o que a palavra está falando aqui, né? Peleja, a boa peleja da fé, né? Ou seja, é uma luta diária. São decisões, são escolhas diárias, e você vai todo dia ter esse esforço, na verdade, mas com a ajuda do Espírito Santo, porque realmente não é fácil. Você vê o que está acontecendo no mundo, no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, às vezes até na sua igreja, né? E você ali tendo que, a todo momento, se posicionar e pedindo a orientação do que é o certo, né? Então, ali é a peleja da boa peleja da fé, né? Se posicionar, e realmente é sempre uma luta, né? Não é só prosperidade, amor e felicidade, né? É bem isso. Uma batalha diária que só vencemos se o Espírito Santo estiver no controle e na direção, né? Caso contrário, a nossa carne vence. Eu gosto muito de Mateus 10, porque Jesus deixa bem claro que ele não veio para trazer paz. Ele fala, eu vim para trazer espada. Quando você enfatiza, você fala, Jesus, vai para que mais guerra, meu pai? Só acho que já tá difícil que eu estou vivendo, não é? Pelo amor de Deus. Mas eu acredito muito, assim, que quanto mais passamos por lutas, eu uso a palavra lutas porque diariamente travamos isso aqui, uma milícia, né? Mais temos alicerce, mais exercitamos a nossa fé. Sim. Uma vida de calmaria nos traz um conforto, que muitas das vezes, quando chega o momento difícil das dores, não temos alicerce para passar por ela, porque estamos acostumados só na inércia ali de estar tranquilo, tudo muito bom, não há perseguição, não há injustiça, não há nada. E aí, muitas das vezes, quando a pessoa passa por esses percalços, ela ainda começa a se questionar a Deus. Por quê, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Mas ela não pensa, Senhor, o que eu vou aprender com isso? Qual que é o ensino que o Senhor quer me dar através desse momento difícil que eu vou atravessar, o que eu estou passando? Então, assim, ao longo dos anos eu entendi isso, que na presença do Senhor eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, se eu passo por qualquer situação, eu vou aprender algo com isso aqui. Por mais ruim que pareça, eu vou tirar a melhor lição daquilo ali. E assim, e o Espírito Santo nos dá esse discernimento, né? E não importa o que eu tenha que passar. Se Cristo estar comigo, eu passarei dando risada ainda da cara do diabo.
E é Não, e interessante, essa fala sua, Neide, vem de encontro com com o versículo: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, de acordo com o seu chamado. Então, se você está vivendo alguma situação, né, e a gente toma como vítima, porque igual aquela hiena que reclama, tinha um desenho de uma hiena, oh Deus, oh pai, só reclama, só vê o lado, né, ruim das coisas. Realmente você não vai aprender nada, você não vai crescer em nenhum momento. Então é isso mesmo que a gente tem que buscar. É o que que o Senhor quer ensinar para nós naquele momento, com aquela situação. Perfeito, perfeito. Eu vou ter que sair, tá? Ter que que vai. sair, hoje é aniversário do meu filho, 9 anos, Que e bom. aí vai ser bem corrido para mim. Deus abençoe o dia de vocês, tá bom? Amém, Deus abençoe. Isso Amém. eu também. Amém. Você entregou a Tchau, tchau. idade, viu? Oi? Você entregou a idade. Entreguei da... Esse desenho é velho. Ai, meu Deus do céu. Tchau, tchau. Um Seu abraço. filho, se ele conhece a hiena, ele não conhece. Vou colocar um dia. Tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Mas eu vejo também, Neide, sobre isso, se a gente começar a estudar a história da igreja, os momentos de mais crescimento da palavra foi em momentos de perseguição. Então, quando não há perseguição, há uma calmaria, eu acredito que isso acaba levando a uma falsa religião e que acaba trazendo a apostasia, que é algo que eu vejo que está acontecendo, por exemplo, hoje com a igreja brasileira. A gente estava muito tranquilo, havia muita calmaria, não havia perseguição, não havia... éramos muito livres para pregar o evangelho e não aproveitamos. Ontem eu estava ouvindo quantas pessoas se dizem evangélicas, mas não são cristãs de verdade. E essa falta de... E agora, quando começa a surgir uma pequena perseguição, porque o que está acontecendo no Brasil ainda é muito pequeno, as pessoas estão murmurando e reclamando. Então, eu acredito também que isso serve para crescimento da igreja, crescimento do povo de Deus, para que eles despertem e comecem a ver as coisas de maneira diferente, para que possamos cada vez mais firmar a nossa fé no Senhor. Interessante, porque eu estava pensando exatamente isso, né, enquanto a Neide falava, e exatamente isso, né, porque nos momentos de mais opressão aos cristãos foi o momento em que vamos dizer assim, a palavra foi levada a outros povos, né? Então lá quando os romanos, por exemplo, oprimiram os cristãos, o que aconteceu? Muitos fugiram e foram para outras regiões. E aí aonde a palavra foi levada a outros lugares, né? Então é exatamente isso. E esse momento que nós estamos passando serve exatamente para isso. Primeiro, fazer um filtro de quem realmente é o cristão, de quem realmente é o crente que se guarda na palavra. E após esse filtro, aí sim, essa palavra ou essa luta, vamos dizer assim, né, que será lutada ou que está sendo lutada pelos verdadeiros cristãos, alcançará outras pessoas, porque esse é o propósito, né? Então, realmente é isso, é a luta diária daqueles que querem lutar verdadeiramente, né? E a gente vê aqui, engraçado, que ele usa uma palavra, eu sempre pego assim as palavrinhas, né, que me chamam a atenção. No 18, tem uma palavra legal que ele fala, que façam bem, enriqueçam em boas obras, né? Aí no 19 ele vai, que entesorem para si mesmo um bom fundamento para o futuro. Ou seja, guarde, né? Tenha como preciosidade, né? O que é bom, o fundamento, né? O que vai te dar base para o futuro. Aí, quando chega no 20, ele fala, ótimo, guarda o depósito que te foi confiado. Tinha sido confiado. Lá em cima ele manda, né? Em tesouro, ou seja, torne de valor aquilo que vai fazer com que você vá para o futuro. Princípios. Quando ele fala, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. O que foi confiado?
no nosso caso hoje, vamos dizer, a presença do Espírito que nos dá o discernimento, que nos faz, né? Então a gente tem, aí ele ainda fala assim, ó, tendo horror aos clamores vão. Muita gente clama vãmente, vamos dizer assim, né? Clamor vazio, que não tem base, não tem estrutura. Eu quero muito que Deus faça, eu quero muito receber, eu quero muito ser, mas o que eu tenho feito para ser, para receber e para merecer? Diante de Deus, né? Aí ele fala, e profanos, e as oposições da falsamente chamada ciência, que é o que vocês já tinham falado lá no começo. E aí eu gosto quando ele fala assim, ó, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. Muitas coisas vêm para nos tirar do quê? Dessa Do fé caminho. verdadeira, né? Desse caminho. Putz, a gente tem que ter muita vigilância, pai. É Eu muita coisa. Eu tenho prova viva disso, sabe? De pessoas ao redor, assim, que frequentavam igreja, viviam tecnicamente um evangelho, e com a pandemia se demonstrou joio. Se afastou, não precisa mais de igreja. Tipo assim, gente, eu verdadeiramente, a igreja ela é necessária, mas ela também não é tão necessária. Você consegue viver. Você precisa aprender a viver em comunidade porque é muito bom. Mas você também consegue viver só. Imagina um cara lá no meio da Antártida. Lá não tem igreja. Então quer dizer que esse cara nunca vai ser salvo? Não, ele consegue professar sua fé ali e buscar a Deus da mesma maneira. Mas é o que a palavra fala. E os frutos? A gente começa a ver que não há frutos, que é árvore seca, que os galhos já estão mortos. E aí você começa a ver a pessoa está se perdendo, a pessoa está se entregando a vícios, a pessoa está totalmente desviada de todos os princípios que a palavra trouxe. E a gente vê isso com muito pesar e começa a ver isso que ele falou ali. A ciência começa a fazer com que as pessoas percam a fé. E aí, quando você tira algumas palavrinhas com essa pessoa, você percebe como ela está voltada a princípios que não tem nada a ver com a Bíblia. Ela está focada em séries de TV, em livros de ciência, em políticas erradas, em jornalismo errado, em coisas que não agradam ao Senhor. E aí você fica assim, caraca, pensar que vamos colocar a palavra bem assim, eu comunguei do lado dessa pessoa. E hoje ela está totalmente desviada ao ponto de nem sentar para conversar com você, mas ela faz. E muitas vezes, de verdade, eu faço também questão de não estar na mesma mesa porque é improdutivo, não consigo ficar. Mas tenho orado, sabe, para que Deus haja a transformação, e se for para usar minha vida, que o Espírito haja. Mas é triste, sabe? É duro você ver pessoas que já caminharam na fé, e por causa de algum motivo, de alguma coisa, estão totalmente desviadas, né? Como a gente vê lá em Ezequiel, né? Se afastaram da justiça do Senhor. Eu vejo assim também, seu Éder. A maioria desses usaram, né, como desculpa a pandemia, tudo que veio para de alguma forma se distanciar, é que na verdade, elas estavam só enchendo o templo, ali o templo físico, né? Mas elas não faziam realmente parte do templo espiritual. Por quê? Muitos aproveitaram esse momento da pandemia para se aproximar ainda de Deus, porque já viram ali um déjà vu do futuro, vamos dizer assim, né? As igrejas fechadas e a gente não poder mais ir lá. Só que o que eu vejo também, a maioria dessas pessoas que aconteceram isso, são pessoas que elas estão dentro do templo físico, mas elas estão totalmente dependentes do homem. E quando eu não tenho mais acesso, eu não ouço mais o que o homem está falando, eu não estou mais próximo, aí eu vejo realmente o que está dentro de mim. E hoje, muitas denominações, infelizmente, elas ensinam as pessoas a dependerem muito do homem que está ali na frente do trabalho. Eu só faço me orientar. Eles não ensinam as pessoas a terem essa dependência de Deus e do Espírito Santo. E aí muitos caem nessa situação por conta disso. O alicerce dela é muito raso. Eu preciso... Eu tinha uma amiga que ela falava assim, amiga, eu não consigo ser igual a você, eu não consigo ficar um dia sem ir na igreja, porque senão parece que uma coisa eu vou pecar, eu vou... mas porque você ainda não entregou sua vida de fato, de verdade para Cristo, ele ainda não está no centro e no controle dela.
Ó, domingo eu acordei, eu falei, putz, hoje eu não vou na igreja, não, eu vou ficar de boa curtindo minha casa. Não fui, não mudou nada no meu sistema. Não mudou nada. Mas já tem outras pessoas que, se não fazem essa religiosidade constante, acha que já está em pecado, porque não tem uma vida ainda pautada verdadeiramente nisso aqui, ó, que a gente está buscando todas as manhãs, princípio da palavra. Igual aquelas pessoas que têm medo de frequentar outra igreja também porque acham que está pecando, né? Exatamente. Exatamente. Agora você pensa, gente, como que eu vou estar pecando se eu estou indo num lugar que fala da palavra? Tudo bem, vai Você criar tá o que saindo está com o sendo pastor. feito ali, né? É exatamente a condenação que vai me trazer diante do olho do homem, que o homem se dane. Infelizmente. Por isso que hoje, quando me perguntam assim, que igreja você está indo? Eu falo, na do Senhor. Né? Ou então, nem faz esse tipo de pergunta que você vai se arrepender da resposta. É bem isso mesmo. E me aconteceu isso. Onde você está agora? Você tem que ir à igreja. Eu digo, então, eu estou na igreja de Cristo. Qual que é? A que eu levanto todo de busca. Eu falei assim, né? A pessoa fica olhando as pessoas, nossa, nem que deve ser desviada até o talo. A gente está numa geração que as pessoas não aceitam mudança. Mas eu falo assim, mas ai de mim se não tiver a vida com Cristo. Eu aprendi que é Ele por Ele, para Ele. Então nada sem Ele, acabou. Sim. E a gente tem que aprender a glorificá-lo e exaltá-lo onde estivermos. Exato. E eu, por exemplo, sábado eu fiz um casamento. Como é difícil, cara. Como tá cada vez mais difícil para mim fotografar casamento, cara. E 15 anos, então, nem se fala. Porque eu já tô sendo intolerante, né, nisso. Mas para mim já tá se tornando insuportável as músicas e as pessoas. E aquilo começa a doer meu coração para ver como aquelas pessoas estão perdidas numa sociedade onde a promiscuidade reina tão forte, sabe? E aí você fica ali e, tipo, eu tô fotografando, eu tô vendo tudo, eu tenho que prestar atenção em tudo. E ali a minha oração é sempre, Senhor, purifica os meus olhos, para que, pô, eu sou homem. E então eu tenho que ficar lutando contra isso o tempo todo. E o diabo esfregando na cara aquilo ali o tempo todo, sabe? Então, cada vez eu fico, assim, cada vez mais cansado, sabe? De frequentar e de ter que fazer esse tipo de serviço. E eu já tenho buscado a Deus para que Ele me dê outra forma para que eu possa falar, não quero, sabe? Mas isso demonstra a sociedade, né? E disso que a gente estava falando sobre a pessoa estar na igreja e estar perdida, esses dias eu estava louvando dentro do carro, buscando, veio na minha cabeça assim, muito simples. A tribulação, ela vai servir para separar o joio do trigo. E a pandemia, ela foi um princípio da tribulação, né? Ela já demonstrou quem é joio e quem é trigo para muitos, né? Ainda tem alguns joios que são persistentes, mas a pandemia já demonstrou isso, já deu uma separada do joio e do trigo na igreja. E acredito que a tribulação vai ser mais forte ainda, ao ponto desses joios começarem a entregar os trigos. Consegue me entender? Porque haverá perseguição, haverá denúncias, haverá... Então, a gente tem que ficar muito atento se aquela pessoa é cristã verdadeiramente ou ela é um joio, porque às vezes a gente vai trocar uma ideia de Cristo com ela e no outro dia a polícia vai estar batendo na sua porta e te prendendo. É isso mesmo. É tipo uma revelação, né? É uma entrega ali, né? Posicionamento. Fechou? 6h20, a gente fechou a primeira carta a Timóteo, amanhã a gente volta para ler a segunda. São 6h20, vamos encerrar, para que a gente vá para nossas atividades, graças a Deus, abençoado e cada vez amadurecendo na presença do Senhor. Amém. Diego, você pode orar para a gente finalizar? Sim. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, ó Pai amado, agradecemos, ó Pai, por mais um dia em nossas vidas, dia esse, ó Pai, que o Senhor nos deu, que o Senhor seja conosco também, ó Pai, durante
todo esse dia, que o Senhor esteja sempre à frente, ó Pai, daquelas decisões, ó Pai, que precisamos tomar e que nós sejamos guiados, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Paizinho, queremos agradecer, ó Pai, por este momento de leitura da Tua Palavra, ó Pai. Que o Senhor toque os nossos corações, que nós possamos, ó Pai, exercer, ó Pai, e lutar, ó Pai, como foi falado aqui, lutar a boa fé, ó Pai, lutar realmente aquilo que importa para o Senhor, ó Pai. Paizinho, dê ânimo, ó Pai, para que possamos continuar, ó Pai, sempre nesse projeto, e também, ó Pai, toque os corações, ó Pai, daqueles que sabem que existe esse projeto e que por algum motivo, o Senhor sabe qual, ó Pai, não tenha tido oportunidade, ó Pai, de participar conosco todas as manhãs, ó Pai. Esteja com todos, ó Pai. Agradecemos, ó Pai, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.